Deus. Igreja querida, noiva do Cordeiro, a graça e a paz do Senhor. Deus em Cristo vos abençoe de uma forma rica, de uma forma poderosa, de uma forma abundante. Que Deus em Cristo ouça as nossas orações, que o Senhor abençoe sua casa, sua família, que sua casa seja um celeiro de vitórias da parte do Senhor. Que esse ano seja um ano de salvação na sua família. Que Deus te use para ganhar muitas almas para Jesus, começando pela sua casa, tá bom? Como é a primeira agenda minha aqui esse ano, então, aproveitando que é o dia 11 ainda, um feliz 2018 para você, tá bom? Minha gratidão sempre ao meu amigo pastor Manuel de Matos, quem eu tenho um carinho, um respeito e uma admiração muito grande, e aos demais amigos aqui do altar. Não vou citar nomes, que eu posso cometer alguma gafe, mas fica a minha gratidão por me receberem sempre tão bem. Como o pastor disse aqui, eu estou com a minha família, está aqui a irmã Viviane, minha esposa, há 15 anos já, o Renan Júnior, está com 14 anos, está aqui, a Vitória e a Rebeca estão na salinha com as crianças. Então, hoje eu estou com toda a família. Vamos lá? Você já disse que quer ouvir uma porção da palavra de Deus? Agora, quantos, além de quererem, precisam ouvir uma porção da palavra de Deus? Eu vou ministrar uma mensagem aqui, um texto muito conhecido. Não é a primeira vez que eu ministro essa palavra, mas eu quero muito compartilhá-la com você aqui essa noite. Lucas capítulo 10, por favor. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, o moço do apóstolo Paulo. Lucas capítulo 10, verso 25 até o verso 37, por favor. Se você tiver com seu exemplar da Bíblia, abra-o, por gentileza. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25 até o verso 37, texto muito conhecido da igreja. Como eu quero muito que você acompanhe a leitura comigo aí com seus olhos, se você já achou, sinaliza aí por favor, diga amém se você achou. Diz assim a versão que eu estou usando: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, aí há uma versão que diz 2 denários, e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu tu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém. Queridos,
Esse texto aqui, ele é muito conhecido porque ele deu origem a muitos nomes de hospitais, de obras sociais, de obras filantrópicas. É muito comum hoje em dia, quando nós vemos alguém praticar uma boa ação, uma boa obra, imediatamente a gente já rotula um bom samaritano. Esse termo bom samaritano nasceu aqui, dessa parábola que Jesus contou. Então tudo que você vê hoje rotulado como bom samaritano, surgiu exatamente desse ensinamento de Jesus. E eu queria meditar com vocês um pouquinho aqui essa noite, nesse princípio de noite, porque esse texto está muito atrelado a boas obras. Agora, será que ele só está falando de boas obras? Que ele é um texto que fala sobre boas obras, está muito claro aqui. A gente não precisa nem ser teólogo para entender. Está falando de boas obras. Jesus fala de um homem que praticou uma boa ação. Agora, será que o texto fala apenas disso? Só isso que se trata o texto? Então eu quero pensar junto com vocês aqui acerca desse texto, para a gente tentar aprender alguma coisa com esse ensinamento de Jesus para esse doutor da lei. Vocês sabem muito bem, já há muitos anos eu prego aqui, muitos anos não, deve ter uns 3, 4 anos que eu prego aqui, não é muito assim também não, mas tem uns 4 anos que eu prego aqui, e eu sei que essa igreja é uma igreja que ama a palavra de Deus. Então o que eu vou dizer aqui não é nenhuma novidade para os senhores, até porque essa igreja aqui é pastoreada por mestres. Então vocês sabem que qual é um dos maiores segredos para se entender a Bíblia? Analisar o contexto do texto. Você tem que analisar o contexto do texto para você entender o texto. Por que eu estou dizendo isso? O verso 25 começa como? Com um homem se levantando, o texto diz que se levantou um doutor da lei e começou a tentar Jesus fazendo uma pergunta. Então como é que a gente tem que olhar para esse texto? Procurando saber quando foi que esse doutor da lei se levantou. Em que ocasião que ele se levantou? O que Jesus estava fazendo? Como que esse homem se levanta? Onde ele estava? O que estava acontecendo? Só tem uma maneira da gente entender isso aqui. Como? Analisando o contexto do texto. Preste atenção, por favor, te garanto que vai valer a pena. O contexto desse texto é o seguinte: Lucas capítulo 10, Jesus chama 70 homens, 70 discípulos. Tem uma versão que vai dizer 72, mas é só uma questão de tradução. O fato é que Jesus chama 70 discípulos e os envia de 2 em 2 a fazer missões. Jesus imediatamente, quando envia esses homens, ele já avisa: olha, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Todos nós aqui sabemos, não é nenhuma novidade, o lobo é o maior predador da ovelha. E Jesus envia os discípulos a fazer missões, a fazer a obra, a fazer evangelismo, e diz: eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. O que Jesus está ensinando para esses homens? Fazer a minha obra terá oposição. Não vai ser fácil, vai ter inimigos se levantando. Mas usem a autoridade que há no meu nome. Depois vocês voltam e me contam o que aconteceu. Eu estou sintetizando o texto para a gente ganhar tempo. Os discípulos vão e veem milagres acontecer. E quando eles voltam, no verso 17 de Lucas 10, eles estão maravilhados com tudo que viram. E eles viram para Jesus, em Lucas 10, 17, e dizem assim: mestre, até os demônios se sujeitam a nós quando nós usamos o seu nome. Isso era extraordinário para eles, como o é para nós. Aí no verso 18, 19 e 20, Jesus vira para esses discípulos e diz assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Mas eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a obra do mal, e nada vos fará dano algum. Mas não se alegrem tão somente por ver demônios se sujeitarem a vocês. Alegrem-se antes, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Não vou entrar no detalhe aqui de Jesus ter visto Satanás cair do céu como um raio, da serpente, do escorpião, porque ia tirar o foco do que eu quero falar, que o contexto é outro. Mas o fato é que os discípulos voltam contentes, maravilhados, alegres porque viram um milagre, porque viram demônios se sujeitarem, enfermidades serem repelidas. E Jesus diz: olha, não se alegrem só por isso. Jesus não anulou a alegria dos milagres. Ele disse: não, podem se alegrar, mas não se alegrem só por isso. A maior alegria de vocês é saber que o nome de vocês está escrito nos céus.
Aí o verso 21 de Lucas 10, depois você veja na sua Bíblia, vai dizer que Jesus se alegra no Espírito. Não é uma alegria comum, essa que nós sentimos no dia a dia, é uma alegria espiritual. Se o próprio Salvador sentiu alegria quando falou de salvação, imagine nós que somos os salvos. Eu vou repetir. Se o Salvador, se o agente da salvação, se alegrou quando falou de salvação, imagine nós que somos os salvos, os objetos da salvação. A nossa alegria quando ouvir de salvação tem que ser muito maior. Se o próprio Salvador se alegrou, nós que somos os salvos devemos nos alegrar muito mais. Aí Jesus continua ensinando os discípulos e diz assim, e tem mais, Deus escondeu isso de gente grande e revelou para vocês os simples, os pequenos, os humildes. Aí no verso 24, antes do doutor da lei se levantar, Jesus diz assim, muitos reis e profetas desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. Muitos reis e profetas desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Nesse contexto, levanta-se um doutor da lei e diz, mestre, e o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Vocês sabem muito bem que esse negócio de capítulo e versículo só tem 4 séculos que a gente usa. Até então o texto era um só. Então o que a gente aprende aqui? Que Jesus está dando um ensinamento para os discípulos acerca de quê? De salvação, de vida eterna. Aí Jesus diz, Deus escondeu isso de reis e profetas, homens como Davi, homens como Salomão, reis que fizeram a diferença em Israel, queriam ter visto o que vocês estão ouvindo, e não viram. Queriam ter ouvido o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Profetas como Elias, como Eliseu, profetas como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, como Joel, queriam ter visto o que vocês estão vendo, queriam ter ouvido o que vocês estão ouvindo, e Deus não deu esse privilégio para eles. O doutor da lei está ouvindo aquilo tudo, e ele está participando daquela cena, ele está acompanhando aquela cena, para ser mais exato. Então ele ouve Jesus dizer assim, Deus escondeu isso de gente grande e revelou para vocês, os pequenos. Aquele homem vira para Jesus e diz, e eu? Em outras palavras, se esses pescadores que não dedicaram a vida deles à lei, como eu dediquei, que eu estou estudando a lei desde os 7 anos de idade, se esses caras que não estudaram a lei têm um nome nos céus, e eu? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Só que Lucas é categórico. Lucas diz que a pergunta desse homem está revestida de maldade, uma pergunta capciosa, ou seja, aquele homem já tem a definição dele, ele acha que sabe o que deve fazer para herdar a vida eterna, mas ele está tentando Jesus, por quê? Porque ele quer saber se a resposta de Jesus é igual a dele, porque se fosse diferente ele ia criar um embate teológico, então ele está de maldade, ele quer criar um problema para Jesus. E o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu vou usar um português bem corriqueiro, me perdoe. Jesus dá uma invertida no cara. Que o cara pergunta, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, sabendo da maldade do cara, diz, me responde 2 que eu te respondo essa. Diga para mim aí no verso 26, Jesus diz, o que está escrito na lei? Primeira pergunta. Segunda, como você lê? Preste atenção que Jesus está nos ensinando que há uma enorme diferença entre saber o que está escrito e ler da maneira correta. Jesus está dizendo, o segredo não é só saber o que está escrito, é saber ler o que está escrito. Por quê? Porque tem gente que sabe o que está escrito, mas interpreta da maneira que lhe convém. Vou te dar um exemplo. Quem é que não gosta do Salmo 23? Eu amo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou de nada tenho falta, ou nada me faz falta, dependendo da versão que você tiver. Todo mundo gosta, fica aberta na Bíblia, lá na estante, a Bíblia fica aberta na estante. Quem é que não gosta de Isaías 43:13, um dos textos mais profundos da Bíblia para mim? Antes que houvesse dia eu sou, não há quem faça escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? E a gente faz adesivo e cola no carro. E tem que colar mesmo porque é uma verdade bíblica. A gente ama esses textos do Antigo Testamento, conhece. Só que quando chega Malaquias capítulo 3, verso 9, 10 e 11. Roubará pois o homem a Deus? Sim, vocês me roubam. Nos dízimos e nas ofertas, mas tragam para casa do tesouro o dízimo e a oferta, e vocês vão ver se eu não vou abrir a janela do céu. Aí o cara quando ouve diz, não, isso aí foi só para Israel, não foi para a igreja.
Isso aí foi só para o Antigo Testamento, não foi para a gente. Então tem gente que sabe o que está escrito, mas interpreta da maneira que lhe convém. Jesus virou para o doutor da lei e falou: o que está escrito e como você lê? E aqui que está o segredo, não é só conhecer o que está escrito, é saber aplicar o que está escrito. É entender o que está escrito. E eu preciso ser sincero com vocês, esse homem não é à toa que ele recebe o título de doutor da lei. Ele sabe o que está escrito e sabe como ler. Porque vocês sabem muito bem, se eu não me engano eu falei um pouco sobre isso aqui na última vez que eu estive, os 10 mandamentos, o decálogo, foi só a cereja do bolo. Os mandamentos que Deus entregou a Israel não foram só 10, foram 613 ordenanças, resumidas em 10. Os 10 mandamentos, os 4 primeiros são nosso relacionamento com Deus, os 6 últimos, nosso relacionamento com o próximo. Mas toda a lei eram 613 ordenanças. E o doutor da lei conhecia 613, mas ele resumiu em 2. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sei o que está escrito e sei como é que lê. Tem 613, mas eu só preciso ler 2. Aí ele citou Deuteronômio capítulo 6, verso 5, e Levítico 19, 18. Ele falou: tem 613, mas eu preciso amar o meu Deus de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento, e ao meu próximo como a mim mesmo. Jesus disse: então a resposta é essa mesmo. Agora vem o segredo: faz isso e você vai viver. O cara está perguntando: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: sabe o que está escrito, sabe como ler, sabe interpretar? Ele falou: sei o que está escrito, sei como é que interpreta. Aí no verso 27, no verso 28, Jesus diz: respondeste bem, a resposta é essa mesmo. Agora faz isso e você vai viver. Esse viver que Jesus está usando aqui, esse viverás, Jesus está citando Levítico 18, 5. Quando Deus disse a Moisés: o homem que cumprir toda a lei vai viver. E viver lá tem a ver com vida eterna. Por isso que Cristo é o primogênito dos mortos, porque Ele foi o único que conseguiu cumprir toda a lei, ninguém mais. Jesus disse: você sabe o que está escrito, sabe como é que lê, agora só falta saber o que fazer. Faz isso aí. Se você sabe o que fazer também, pratica. Jesus toca na ferida do doutor da lei. Aí o homem da lei vira para Jesus e diz assim: tudo bem, eu vou fazer o que é para fazer, só me tira uma dúvida: quem é o meu próximo? Preste muita atenção, irmão. Olha o que esse camarada está dizendo: eu sei o que é para fazer, só não sei com quem. Eu sei que é para amar o próximo, agora me tira uma dúvida: quem é o meu próximo? Sabe o que ele está dizendo? Eu sei o que é para fazer, só não sei com quem é para fazer. Se o senhor disser quem é o meu próximo, eu vou amar o próximo. Ou seja, eu não amo o próximo porque eu não sei quem é. Tadinho dele, muito inocente. Aí Jesus diz: ah, você quer saber quem é seu próximo? Eu vou te contar uma história e você vai descobrir quem é o seu próximo. Aí a partir do verso 30, Jesus começa a contar uma história para aquele homem, porque essa era a pedagogia de Jesus. Ele contava uma história para a pessoa aprender uma lição com algum personagem da história. Aí Jesus disse: quer saber quem é o seu próximo? Eu vou te dizer. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, foi roubado, foi ferido e largado meio morto à beira do caminho. Aí veio um sacerdote pelo mesmo caminho daquele homem, mas quando o viu ferido, passou para o outro lado da rua, não fez nada. Veio um levita pelo mesmo caminho, e quando viu o homem caído, não fez nada, passou para o outro lado da rua. Mas veio um samaritano e fez o que o sacerdote e o levita não fizeram. Aproximou-se daquele ferido, atou as feridas, passou azeite, passou vinho, colocou o camarada na cavalgadura dele, levou para uma hospedaria, para uma estalagem, cuidou dele. No outro dia, antes de ir embora, não se deu por satisfeito. Meteu a mão no bolso, arrancou 2 denários e falou para o dono da estalagem: se o senhor gastar mais alguma coisa, quando eu voltar eu pago tudo aquilo que você gastar mais com esse homem. Aí sabe como é que Jesus termina a lição para o doutor da lei? Perguntando: qual dos 3 foi o próximo daquele que estava caído? Repare que o homem começou a conversa perguntando: quem é o meu próximo? E Jesus termina ensinando: quem foi o próximo? Então a grande pergunta no reino de Deus não é quem é o meu próximo, é de quem eu serei o próximo. 3 glória, 2 amém, 1 aleluia. Eu vou repetir. A grande pergunta não é, pastor Manuel, quem é o meu próximo, é de quem eu serei o próximo. Porque quando eu fico perguntando quem é o meu próximo, eu estou condicionando o meu cristianismo ao problema de alguém. Eu só faço se alguém tiver caído à beira do caminho. Quando eu pergunto de quem eu serei o próximo, eu saio procurando uma ocasião.
para mostrar o meu cristianismo. Agora, o que eu amo nesse texto aqui é a forma que Jesus vai ensinar esse doutor da lei. Preste atenção. Jesus conta uma história para o doutor da lei, para que ele se identifique com um dos personagens e aprenda a lição. Então Jesus ensinou aquele homem contando uma história. Então aprenda isso. Muito cuidado quando Deus te contar uma história. Por quê? Você pode ser o personagem principal dela e não está sabendo. Porque às vezes tem uma história rolando no culto e a pessoa fica alheia. Que tem uma história rolando. Só que Deus pode estar usando aquela história para te ensinar uma lição. Porque você é o personagem principal e não está sabendo. E eu te provo isso na Bíblia. 2 Samuel capítulo 12, um texto muito conhecido também. Davi tinha caído, tinha pecado, tinha adulterado, ainda mandado matar o marido da mulher. Aí Natã, o profeta, amigo de Davi, porque todo mundo tem que ter um amigo que é profeta. Aquele que não tem medo de falar para você o que Deus manda. Natã vai lá falar com Davi acerca do pecado dele. Aí Natã chega para Davi e diz assim: Davi, pois não, deixa eu te contar uma história. Davi e 2 homens vizinhos, um muito rico, outro muito pobre. O cara muito rico tinha muito gado, muita ovelha, muitos bens. O cara pobre só tinha uma cordeirinha que cuidava dela com todo carinho, era animal de estimação daquela casa. Aí Davi, veio um viajante na casa do homem rico. Continua a história, Natã, tá boa, vou continuar, segura aí, Davi. Veio um viajante na casa do homem rico, Davi. E o homem rico, com tanto gado, ao invés de matar um dos seus animais para receber o viajante, matou a cordeirinha do cara que só tinha uma. Davi, o que esse cara merece? Irmão, julgar a história que a gente não está nela é fácil. Dá uma sentença numa história que você não está nela. Davi pensou: não estou na história mesmo, não estou nem aí. Esse miserável, além de restituir 4 vezes mais, merece a morte. Natã falou: só tem um probleminha, Davi. Você é o personagem principal da história. O homem rico é você. Agora preste atenção, deixa eu abrir um parênteses aqui. Natã está entregando uma revelação em forma de parábola. Me ajuda. Está entregando uma... Deus revelou para Natã o que tinha acontecido, ninguém sabia. E Natã entrega essa revelação em forma de... Aí olha o que Natã diz para Davi. O homem rico recebeu um viajante. Detalhe, 2 Samuel 11. Davi não tinha visitante nenhum no telhado quando ele caiu com Betseba. Ele estava sozinho. Então por que Natã disse que o homem rico recebeu um viajante? Simples, porque tem dia que a gente recebe visita que a gente não vê. E muitas vezes, para alimentar a visita invisível, a gente acaba pecando contra Deus. Cuidado quando Deus te contar uma história. Você pode ser o personagem principal dela e não está sabendo. Pastor, isso foi no Antigo Testamento, vamos para o Novo. Lucas capítulo 7, a partir do verso 37, eu poderia dar um monte de exemplo. Vou dar esse que eu gosto desse exemplo, sempre uso ele. Um fariseu chama Jesus e diz assim: vamos jantar lá em casa? Vamos jantar lá em casa? E o cara insistiu. E eu e Jesus temos isso em comum. Isso aí eu aprendi com ele. Não rejeitamos um convite de janta. O cara era fariseu. Vamos jantar? Ele falou: vou jantar na sua casa. Foi jantar na casa do fariseu, banquete, mesa pronta, comida para lá, comida para cá. De repente, no meio do banquete, vem uma mulher de reputação duvidosa. Entra debaixo da mesa, derrama óleo nos pés de Jesus, começa a chorar, molhar os pés de Jesus com lágrimas, enxugar com cabelo, beijar os pés do mestre. Uma adoração extravagante, parecia gente da Brasil para Cristo de Jardim Olímpico. Aí o fariseu olhou, pastor Manuel, meu amigo, e pensou. O fariseu não falou, o fariseu pensou: se esse cara fosse profeta mesmo, se ele soubesse quem é essa mulher, não deixava ela fazer isso não. Mas irmãos, glória a Deus, porque o mesmo Jesus que sonda coração de crente fiel, também sonda a mente de fariseu. O fariseu pensou e Jesus disse: fariseu, pois não, Jesus, deixa eu te contar uma... Fariseu, 2 homens deviam ao credor. Só que um devia 500 denários, o outro devia 50. Sabe o que aconteceu, fariseu? Não, Jesus, diga aí.
o credor perdoou a dívida dos dois. Tanto que devia 500 quanto que devia 50. Os dois tiveram a dívida perdoada. Fariseu, me responde uma pergunta. Pois não, Jesus. Qual dos dois vai amar mais o credor? O que a dívida era maior ou que a dívida era menor? O que foi mais perdoado ou o que foi menos perdoado? Julgar a história que a gente não está nela é fácil. O fariseu falou, não estou na história mesmo. Quem a dívida era maior, quem foi mais perdoado, vai amar mais o credor. Jesus falou, por isso, fariseu, que essa mulher é mais crente que você. Que a dívida dela era maior do que a sua. E eu entrei na sua casa e você não beijou meu rosto, ela está beijando meu pé. Você não ungiu minha cabeça, ela está ungindo meu pé. Você não lavou os meus pés com água, ela está lavando com lágrima. E ainda está enxugando com o cabelo. Fariseu, essa mulher é mais crente que você. Me ama mais do que você. O que eu aprendo aqui? Cuidado quando Deus te contar uma história. Você pode ser o personagem principal dela e não está sabendo. Agora, sem nenhuma pretensão, longe de mim isso. Mas eu vou recontar a história que Jesus contou aqui rapidinho, que de repente a gente se identifica com alguém. E aprende alguma coisa, não sei. Para você que gosta dos pormenores da Bíblia, como o Igor, olha quantas informações importantes Jesus dá num versículo só. Lucas 10:30, Jesus vai começar a contar a história. Ele diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, foi despojado, ferido e largado meio morto. Jesus dá o nome da cidade que o cara estava, o nome da cidade para onde o cara estava indo, o que aconteceu no meio do caminho e como o cara ficou. E como nós aqui acreditamos que não existe coincidência, tudo que está na Bíblia tem um propósito. Jesus está dando lições espirituais para esse doutor da lei. E ele começa dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, todo mundo aqui sabe, desde a antiga aliança, Jerusalém representa o centro da vontade de Deus. Jerusalém foi a maior conquista de Davi, a terra dos jebuseus. Jerusalém, lugar de paz, habitação de paz, literalmente significa habitação de paz. Jesus, antes de ascender aos céus, virou para os discípulos e disse o quê? Ficai em Jerusalém, que vocês serão revestidos de poder. Então ficar em Jerusalém é ficar onde Deus quer, é ficar num lugar de paz. E Jericó, desde o Antigo Testamento, representa lugar de maldição. Josué capítulo 6, o povo rodeou a cidade 6 dias, uma volta por dia. No 7º dia, 7 voltas, 13 voltas no total. A muralha afundou, caiu e Deus amaldiçoou a cidade. Não é a Bíblia quem vai dizer, a história paralela. Ao longo dos tempos, 2 grandes generais tentaram reconstruir as muralhas, sofreram tragédias na sua vida. Por quê? Porque Jericó representa lugar de maldição. Na época de Jesus, Herodes Antipas melhorou Jericó, deu uma reformada, construiu um hipódromo para ter corrida de cavalos, construiu piscinas de águas quentes. A casa de verão de Herodes estava lá. Quando o Cleiton cantou aqui e falou sobre Bartimeu, Herodes frequentava Jericó, era comum, e Bartimeu teve a sensibilidade de discernir os passos de quem segue Herodes, dos passos de quem está seguindo Jesus. Herodes deu uma melhorada em Jericó, só que Herodes não tirou o peso espiritual que havia naquela cidade. E por que Jesus disse que o homem estava descendo de Jerusalém para Jericó? Porque literalmente entre Jerusalém e Jericó há uma descida. A diferença de altitude entre Jerusalém e Jericó é de 1.000 a 1.200 metros. Então, quem sai de Jerusalém e vai para Jericó desce, mas quem sai de Jericó e vai para Jerusalém sobe. Quando eu saio do lugar que Deus quer e vou para onde Deus não quer, eu desço. Mas quando eu saio de um lugar que Deus não quer e vou para onde Ele me quer, Jerusalém, eu subo. Jesus começa dizendo que o homem estava descendo. Agora, preste muita atenção, eu fui pesquisar, e entre Jerusalém e Jericó haviam 2 caminhos. Me ajude por favor, quantos caminhos haviam? 2. Havia um caminho mais longo, porém muito mais seguro, dava-se uma volta muito maior, por Efrata, mas era o caminho mais seguro. Mas tinha um atalho, de pouco menos que 30 quilômetros,
Esse atalho chamava-se caminho sangrento. E esse é o caminho que esse homem está pegando. Ele está pegando um atalho. Por que o atalho chama caminho sangrento? Porque haviam muitas rochas ao redor da estrada, uma estrada sinuosa. E nessas rochas os salteadores se escondiam para roubar os transeuntes. Então por que esse cara está caindo na mão dos salteadores? Porque ele está saindo de Jerusalém, do lugar que Deus quer, indo para Jericó, lugar que Deus não quer, e passando por um atalho. Sabe o que me deixa pensativo? É que esse texto parece que foi escrito hoje de manhã. Nunca houve uma geração que gostasse tanto de atalhos como a nossa. O que é pegar atalho? É querer lutar contra o tempo para chegar mais rápido. Provavelmente no seu celular, como eu tenho no meu, você deve ter um aplicativo que te mostra um caminho mais rápido. No seu carro você deve ter um GPS. Por quê? Porque a nossa luta nesse século é a luta contra o tempo. Todo mundo quer chegar mais rápido. Só que nós estamos invertendo as coisas. Estamos pegando essa filosofia do caminho mais rápido, do atalho, e estamos querendo aplicar em áreas da vida que não dá para aplicar. Por quê? Porque nem todo caminho na vida dá para a gente pegar um atalho. Quer que eu te prove que nós somos a geração do atalho, queremos chegar mais rápido em tudo? Hoje em dia dificilmente alguém copia um texto. Você vai lá e dá um Ctrl C e um Ctrl V, é um atalho, você copia e cola. Então nós estamos pegando a ideia do atalho, que é para fazer a gente chegar mais rápido, que não é pecado nenhum você pegar um atalho, pegar o GPS para chegar mais cedo na igreja. O problema é pegar isso e querer aplicar em áreas da vida que não dá para aplicar. Por quê? Porque nem tudo dá para pegar atalho. Quer que eu te dê um exemplo? Tem gente que não estuda mais Bíblia. Vai no YouTube, pega uma mensagem de alguém, copia e traz para a igreja como se fosse dele. Para que o cara vai comprar a Bíblia, orar, jejuar, se já tem um pregador fazendo isso por ele? O que é pegar atalho? É querer chegar mais rápido onde se deseja. Eu gosto de mensagem prática, então vamos lá. O que é alguém pegar atalho? Vou te dizer, é o cara dizer assim, para que eu vou entrar numa autoescola e tirar carteira se eu posso comprar uma? O que é o cara pegar atalho? Ele dizer o seguinte, para que eu vou esperar casar para ter vida sexual ativa? Começa agora que sou solteiro. O que é o cara pegar atalho? Ele dizer assim, para que eu vou ficar submisso a um pastor, se eu mesmo me unjo, me consagro, abro uma igreja e mando em mim mesmo? Está pegando atalho. O que é pegar atalho? É querer chegar mais rápido onde se deseja. Só que nem sempre o atalho é o caminho mais seguro. Sabe por que tem um monte de gente se arrebentando na vida? Porque está querendo pegar atalho para o sucesso. Quem pega atalho quer chegar mais rápido. Só que eu preciso te lembrar uma coisa: a vida não é uma corrida de velocidade. A vida é uma maratona de resistência. Na vida não vence quem chega primeiro, na vida vence quem chega mais preparado. Eu tenho mais uma notícia para te dar. Evangelho não é para quem gosta de pegar atalho, evangelho é para quem quer ir pelo caminho. Quando o povo saiu do Egito, havia um atalho para eles chegarem em Canaã bem mais cedo, mas Deus falou, meu povo não está preparado para a guerra dos atalhos, então dá a volta pelo caminho do deserto. Evangelho não é para quem quer pegar atalho, evangelho é para quem quer ficar no caminho. João capítulo 14, verso 6, Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse eu sou o atalho, ele disse eu sou o caminho. Então evangelho não é para quem quer pegar atalho para vencer na vida, evangelho é para quem quer ficar no caminho. Pastor, mas tem um monte de gente chegando. Fica no caminho que é melhor. Pastor, mas tem gente indo na minha frente. Não pegue atalhos, fique no caminho e chegue aonde Deus quer, debaixo da bênção do Todo-Poderoso. E quem sabe o ano começou com o diabo preparando atalhos para pessoas aqui, querendo que você saísse do caminho para entrar nesse atalho, mas Deus está dizendo, você não vai pegar atalhos, porque o que eu tenho para você é um caminho de vitória, e não um atalho. Então não se preocupa se não está acontecendo no tempo que você quer. É que Deus gosta de conduzir a gente pelo caminho e não pelo atalho. Qual o problema de pegar atalho? É que a gente nunca sabe o que está esperando a gente lá. Olha o que aconteceu quando esse homem pegou o atalho. Ele caiu nas mãos dos salteadores. Repare que ele começa descendo, termina caindo, e daqui a pouco está meio morto. É progressivo, ou regressivo, como você queira.
O homem está pegando um atalho e vai cair nas mãos dos salteadores. Salteador, todo mundo sabe, na Bíblia, representa Satanás. Uma das representações do diabo. Aquele que quer arrancar de você aquilo que você tem. Como nós moramos na pacata cidade do Rio de Janeiro, estou profetizando, nós entendemos um pouquinho da matéria. Preste muita atenção, senão você não vai entender. Qual é a filosofia de um assalto? Se é que tem filosofia, eu vou lhe dizer. Salteador só se aproxima de quem tem algum valor a perder. Quem já teve o desprazer de ser assaltado sabe como é que funciona. Salteador só se aproxima de quem tem alguma coisa a perder. Olha o que aconteceu, os salteadores se aproximaram daquele homem e despojaram-no. A palavra despojar aqui significa arrancar todos os valores. Ou seja, viram valores naquele homem, se aproximaram, arrancaram os valores. Depois que arrancaram os valores dele, jogaram ele meio morto à beira do caminho. Como é que funciona um assalto? Normalmente é assim, só se aproximam de quem tem algum valor a perder. Vou te dar um exemplo prático. Se o seu telefone for um Nokia daquele 360 analógico, tijolão, pode andar com ele onde você quiser na rua. Pode ir em qualquer cidade, qualquer bairro do Rio de Janeiro com ele. Você pode largar ele no meio da rua. O máximo que vai acontecer é alguém chutar. Agora, se o seu telefone for um iPhone X, aquele custa R$8.000, coloca a capa nele não, deixa a maçãzinha mordida à mostra, e vai dar um passeio no centro de Caxias, bem próximo ao Preso Nick. Volta depois e me conta o que aconteceu. Irmão, nada contra o carro, por favor, já andei muito nesse carro, é só uma brincadeira, só uma aplicação. Mas se o seu carro for um Fiat 147, todo podre, pode largar ele com a chave na ignição no meio da rua. O máximo que vai acontecer é a prefeitura rebocar ele para desobstruir a rua. Agora, se o seu carro for uma BMW, deixa ela com o tanque cheio, com a chave na ignição e com o vidro aberto, parado na Washington Luiz. Deixa na Brasil, na altura do Irajá. Volta depois de 40 minutos e me conta o que aconteceu. A gente está rindo, mas a coisa é séria. Onde eu quero chegar? É que salteador só se aproxima de quem tem algum valor. Pastor, por que o diabo quer me roubar? Porque Deus te deu valores. Deus te deu valores morais, valores espirituais, valores familiares. Deus te deu valores ministeriais e o diabo quer roubar isso a qualquer custo. É por isso que você não pode pegar qualquer caminho, porque tem salteadores querendo roubar os seus valores. Mas 2018 não é ano de perder valores, é ano de ter valores acrescentados à nossa vida. Eu quero declarar aqui uma palavra profética: você não perderá nenhum dos valores que Deus te confiou. Preciso que você continue me prestando a sua atenção. Você entender a aplicação que eu quero fazer aqui. Me ajuda aí, por favor, vou te incomodar um pouquinho. Salteadores se aproximaram daquele homem porque ele tinha algum valor. Depois que arrancaram o valor dele, feriram e jogaram ele fora. Então me ajuda mais uma vez. Se aproximaram dele porque ele tinha algum valor. Depois que arrancaram o valor, jogaram ele fora. Quando eu li isso aqui, imediatamente eu me lembrei da minha infância. Que dá para ver de longe que não faz tanto tempo assim também não. Eu fiz ontem 35 anos, dia 10 de janeiro. Sou de 10 de janeiro de 83, fiz 35 anos ontem. Meados da década de 90. Vou te dizer como é que funcionava lá em casa para você entender a aplicação que eu quero fazer. Meu pai nunca negociou valores, então domingo pela manhã, escola dominical. Minha mãe, escola dominical. E lá na roça onde eu nasci, a escola dominical não começava às 10, não, começava às 8. Então a gente acordava às 7 para sair 7h30 de casa, descalço e a pé. Para chegar na igreja por volta de 10 para as 8, 9h40, 10 horas no máximo, estava terminando a escola dominical. Aí meu pai tinha um ritual, ia para a escola dominical, depois íamos para a feira. Aí meu pai passava em casa e pegava uma bolsa de nylon, toda colorida, com uma alça preta, uma bolsa forte. Quem lembra dessa bolsa? Tudo tem mais de 30, os que levantou a mão aí, se entregaram agora. O senhor não lembra dessa bolsa? Não, o senhor é do iPhone para cá. E a gente pegava aquela bolsa, pastor Emanuel,
ia para a feira com aquela bolsa. E como é que funcionava? Cada barraca que a gente parava, colocava o alimento que comprava naquela bolsa. Tudo, fruta, legume, verdura, carne, ovo caipira, tudo naquela bolsa. A bolsa transportava os valores até em casa. Quando chegava em casa, a gente abria a bolsa, arrancava os valores, colocava na despensa, colocava na geladeira, colocava no fogão, onde tinha que colocar. E depois que arrancava os valores da bolsa, a gente fazia o que com ela? Guardava. Porque domingo que vem ia usar. Refrigerante era uma vez na semana, só no domingo. Domingo era o dia da vitória, o dia da Coca-Cola. De segunda a sábado, que suco. Aquele pacotinho que tem uma jarrinha desenhada. E é literalmente que, porque começa com K, K-I, que suco. Muita água e muito açúcar para render, porque era muito menino. Mas no dia do domingo era o dia da vitória, dia da Coca-Cola. Eu sou o caçula da família, então sobrava para mim. Meu pai pegava o casco do refrigerante, o vasilhame, e dizia, vá comprar de vidro, e dizia, cuidado para não quebrar. Porque se quebrar não tem refrigerante. Eu ia na venda da dona Rosinha, colocava o casco vazio, e ela me dava um casco cheio. A gente levava para casa, e gelado era mais caro do que quente. Tirava o valor de dentro do casco, bebia o refrigerante. Quando terminava de tirar o valor dele, fazia o que com o casco? Porque domingo que vem tinha que usar. Segunda-feira de manhã eu ia para a escola. Nunca tive o privilégio de estudar em escola particular. Não estou reclamando não, estou te dando uma informação para você entender o que eu quero falar. Ia para a escola pública. Chegava lá segunda-feira de manhã, a professora dava uma caneca azul para a gente. Com a sigla branca, escrita MEC, Ministério da Educação e da Cultura. Alguém lembra dessa caneca azul? Precisa ter medo de levantar a mão. Quem lembra da caneca azul? Tudo tem mais de 30 que levantou a mão aí. Chegava na fila do bebedouro, todo mundo com a caneca na mão. Bebia água, matava a sede, porque a água é vida. 3 coisas na Bíblia representam vida: água, sangue e sêmen. A gente pegava água, bebia, matava a sede e fazia o que com a caneca depois que bebia água? Porque quando sentisse sede ia usar, e na hora do mingau, a mesma caneca. Eu não fazia, mas muitos amigos amarravam na cintura, para não perder, porque se perdesse a professora brigava, só tinha aquela. Mas aí, meados da década de 90, um dia nós fomos fazer feira, meu pai falou, não precisa mais pegar a bolsa colorida não. Por quê? Porque agora os feirantes dão sacola plástica. Cada barraca que a gente para, eles colocam o produto numa sacola, o valor numa sacola. Porque o valor não é a sacola, é o que está dentro. A gente pega a sacola, leva para casa, tira o alimento da sacola. E aquela sacola foi tão importante, até chegar em casa, aguentou a carga, aguentou o peso, transportou o valor que vai para a sua mesa e para o seu estômago. Mas a gente tira o valor de dentro da sacola, embola ela e joga. O casco do refrigerante. Um dia meu pai falou, precisa mais levar não, porque agora tem o PET. Você compra o refrigerante com vasilhame, com tudo. E depois que a gente tira o valor de dentro do refrigerante, mata a sede, faz o que com a embalagem? E a caneca azul acabou também, graças a Deus. Um dia cheguei lá e do lado do bebedouro tinha um porta-copo descartável. Quando a gente pega a água, tão importante como isso aqui, mata a sede. Mas depois que o copo está vazio, a gente faz o que com ele? Meados da década de 90, começamos a viver a era do descartável. Usa enquanto tem algum valor dentro. Depois que arranca o valor, joga. O diabo pegou essa ideia, porque não é dele, a única coisa que ele tem é mentira. O diabo pegou essa ideia e tentou, e está tentando, e às vezes conseguindo implantar no ser humano. As pessoas se aproximam de você não por aquilo que você é, mas por aquilo que você tem. E depois que arrancam o valor que querem, sabe o que eu tenho visto aí? Eu falei alguma coisa parecida com isso aqui da última vez, mas não custa nada repetir. Sabe o que eu tenho visto? Gente decepcionada com gente. Por quê? Porque está se sentindo descartável.
Gente que abriu a porta da casa, colocou alguém para dentro, abraçou, cuidou, orou, jejuou, emprestou dinheiro, fez tudo o que era preciso quando a pessoa conseguiu chegar onde queria. Nunca mais te procurou e você está se sentindo um amigo descartável. Sabe o que é que eu tenho visto? Moças lindas, com futuro brilhante, mas que em alto grau de depressão, pedindo ajuda e oração. Por quê? Porque pensaram que tinha encontrado o grande amor da vida, mas descobriu que a única coisa que o rapaz queria dela era alguns momentos de prazer. Depois que conseguiu o que queria, abandonou sem se preocupar com o que ela sentia. E sabe como é que ela está se sentindo hoje? Descartável, usada e jogada fora. Sabe o que é que eu tenho visto por aí? Eu vou afundar o prego que eu estou pregando na minha igreja. Obreiros, gente que dedicou a vida a uma obra, a um trabalho, a um projeto, fez tudo o que podia, quando não podia mais oferecer nada, recebeu a ingratidão como recompensa. Sabe o que eu tenho visto? Profissionais que trabalharam numa empresa, renderam, vestiram a camisa, fizeram tudo o que podia, quando não tinha mais o que oferecer, recebeu uma carta de demissão como recompensa e está se sentindo descartável. Sabe o que eu tenho visto? Mulheres casadas que se sentem descartáveis no casamento, porque o marido só lembra dela na hora de dormir. Sabe o que eu tenho visto? Homens que se sentem descartáveis no casamento. Eu estou te dizendo porque eu sei que o ano passado foi o ano que eu mais preguei para casais e para família. Homens que se sentem descartáveis no casamento, porque a mulher só lembra dele no final do mês, quando a fatura chega. Gente que está ferida, deprimida, porque está se sentindo igual esse homem, usado e jogado fora. Descartável. E qual o problema de se sentir descartável? Olha o resultado que esse cara ficou. Além de ter arrancado os valores, ele foi ferido. Claro que a nossa luta aqui não é contra a carne nem contra o sangue. Se o diabo puder, além de te roubar, ele te fere, te mata, se possível. Esse homem foi roubado e ferido e largado meio morto. Me ajuda aí mais uma vez, já estou concluindo. O homem estava como? Como? E o que é meio morto? Eu fui orar, pastor Emanuel, porque esse é o único homem na Bíblia que recebe o título de meio morto, nenhum outro mais. Ou está morto ou está vivo, esse cara está meio morto. Eu orei, Senhor, o que é alguém meio morto? Aí o Espírito Santo falou no meu coração: meio morto é alguém que parece que está vivo. Parece que está vivo por fora, mas está morto por dentro. É gente que vem para um culto como esse, quando o Cleito está cantando, ele levanta a mão, dá glória, e tem que fazer isso mesmo, mas o problema é depois que o culto acaba. Chega em casa e põe a cabeça no travesseiro, cheio de dor na alma, cheio de problemas para resolver, cheio de coisas aqui engatilhadas, que a qualquer ponto parece que vai explodir. O que a gente meio morta? A gente se olha para ele e fala: está tudo bem na família, está tudo bem no casamento, mas quando chega em casa, o pai não fala com o filho não fala com o pai, a mulher não fala com o marido não fala com a mulher. Parece que está vivo, mas está morto. É gente que vai trabalhar de segunda a sexta, e lá no trabalho todo mundo diz: é uma boa pessoa, é um bom funcionário, mas você torce para não dar hora de ir para casa, porque quando chega em casa o problema está te esperando, está meio morto. Talvez já tenha dito isso aqui, se disse, ouça mais uma vez, por favor. Eu estava ouvindo um amigo pregar uns 2, 3 anos atrás. Enquanto ele pregava, o Espírito Santo disse para mim: ele não acredita em nada do que ele está pregando. E quando ele terminou de pregar, eu chamei ele num canto e falei: o Espírito Santo falou para mim que você não acredita em nada do que você estava pregando. E ele começou a chorar e falou: é verdade, eu não acredito, eu estou no automático, eu estou pregando porque eu tenho que pagar minhas dívidas. É gente que você olha e diz: está vivo, por fora, por dentro, está morto. E o que tem de gente meio morta, porque está se sentindo descartável, usado e jogado fora. Enquanto tinha alguma coisa a oferecer, o zap bombava, chegava recado toda hora, o ombro doía de tanta gente que batia e dizia: tamo junto. Gente que disse assim: minha casa é sua casa, minha casa é sua casa. Mas quando você precisou, a porta estava fechada. Gente que diz para você: se precisar, liga para mim. Mas quando você ligou, deu caixa postal porque bloqueou teu número. Isso aqui não é desabafo, não aconteceu comigo, não. O Espírito Santo diz para mim que isso está acontecendo no meio de muito lugar. Gente que parece que está viva, tem até ministério, tem até chamada, mas por dentro está morto. Gente meio morta porque está se sentindo usada e jogada, mas graças a Deus que a história não termina assim.
Por quê? Porque quando Satanás começou a usar o descartável, antes de alguém inventar o descartável, você sabe por que Jesus é o alfa e o ômega? Não é porque ele é a primeira e a última letra do alfabeto grego, não. Jesus é o alfa e o ômega porque ele está no antes e no depois. Antes de alguém inventar o descartável, Deus já tinha inventado o reciclável. 1 Samuel capítulo 2, verso 8, Ana no Cântico da Vitória diz assim: o meu Deus é aquele que pega o pobre lá no monturo, lá no lixo, aquele que foi usado e jogado fora, e coloca ele entre os príncipes. Sabe o que Ana está dizendo? O meu Deus é aquele que refaz, aquele que junta os pedaços, aquele que pega o que foi usado e faz algo novo. Eu estou com uma palavra profética aqui para liberar sobre a sua vida. Se você quer, erga a sua mão. Eu declaro 2018 é ano de Deus refazer áreas da sua vida. Gente que pensava que não tinha mais jeito, vai ver Deus refazer, juntar os pedaços e fazer algo novo para a glória do nome dele. Só quem crê nessa palavra de mão erguida, tire alguns segundos para adorar a Deus. Deus me trouxe aqui para pregar para alguém e para dizer: você não é descartável, você não é descartável, você não é descartável. Arabarashurikandarasi irimikandarawacel. Aleluia. Seu ministério não é descartável, seu coração não é descartável, sua alma não é descartável, você não é descartável. Me ajuda a pregar aí, irmão, já estou concluindo. Libera essa palavra para uns 5 aí e fala: você não é descartável. Diga aí: você não é descartável. Não, você não é descartável. ...2018 é ano de frutificar. Deus vai reciclar muita gente. Deus vai reciclar casamento, família, ministério, relacionamentos de pai com filho, filho com pai, aleluia. Deus vai reciclar ministérios de pessoas. Você vai voltar a produzir, a sonhar, a dar frutos. Agora, sabe o que me encanta aqui nesse texto, gente? É que se o diabo usa pessoas para ferir, Deus usa pessoas para curar. Vou te dar outra chance. Se o diabo usou pessoas para ferir, Deus levantou alguém para curar. Quando a gente está meio morto, normalmente nós colocamos a nossa expectativa que alguém vai nos ajudar. É comum. O cara está meio morto, o que eu penso no texto aqui? Ora o cara está consciente, ora ele está inconsciente. De repente ele meio consciente, meio inconsciente, ele olha no mesmo caminho e vê um sacerdote. Não era difícil reconhecer um sacerdote, porque a roupa do sacerdote era diferente de qualquer outro cidadão em Israel. O sacerdote trabalhou 7 dias no templo. Eram tantos sacerdotes em Israel que Davi dividiu em 24 ordens. Cada ordem trabalhava num turno de 7 dias. Na época de Jesus, deveria ter, alguns estudiosos vão dizer, que deveria ter entre 7 a 12 mil sacerdotes. Por isso que em Lucas capítulo 1, Zacarias só queimou incenso, o pai de João Batista, só foi no altar do incenso queimar incenso porque ele caiu à sorte. Era tantos sacerdotes que eles lançavam sorte: quem vai queimar incenso hoje? Quem vai matar o cordeiro hoje? Quem vai limpar o altar hoje? Tinha sacerdote que morria e não fazia nada, de tantos sacerdotes que tinha. Então lançavam sorte. Aquelas 24 ordens sacerdotais, presta atenção, cada uma trabalhava uma semana, então serão 24, dividido por semanas. Cada ordem sacerdotal trabalhava 2 semanas por ano. A ordem sacerdotal que trabalhava na primeira semana do ano, trabalhava só na primeira semana do segundo semestre. Então aquele sacerdote que está descendo pelo caminho, trabalhou 7 dias no templo e agora está saindo do turno dele. Mas quando ele vê o homem caído, ele passa para o outro lado da rua e não faz nada. E o homem de repente pensou: um homem de Deus vai me ajudar.
Aí vem o levita, que também não era difícil identificar, porque a roupa também era diferente, diferenciava ele. O levita também ajudava o sacerdote, auxiliava o sacerdote, trabalhava na organização do templo e ainda era adorador. Mas quando viu o homem cair da beira do caminho, passou para o outro lado da rua. E eu já vi muito pregador pregar nesse texto, e não estou dizendo que está errado, só estou dizendo que eu não concordo. Aplicar o texto dizendo que o sacerdote era pastor e o levita era cantor. Faz isso não. Estou defendendo minha classe não. Mas é porque à luz do Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes em Cristo. E todos nós somos adoradores, que não existe mais a tribo de Levi. Todos nós hoje somos levitas, adoradores. Deus não procura mais levita, Ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então o sacerdote e o levita aqui não representa pastor e cantor, representa quem, pastor? Eu e você, que somos sacerdotes e adoradores. Só que esse texto aqui me ensina uma lição com Jesus. Qual é? É que o meu cristianismo eu não mostro ele dentro de quatro paredes. O meu cristianismo eu mostro ele depois que o culto acaba. O que Jesus está ensinando através desse homem aqui é uma lição que eu tenho orado para Deus me ajudar a aplicar na minha vida. Qual é, pastor? Eu preciso aprender a ser igreja sem parede. Vou repetir uma frase que é do meu pastor, pelo menos eu ouço na boca dele. Na igreja nós recebemos a fé, mas no mundo nós manifestamos a nossa fé. Cristianismo eu mostro depois que o culto acaba. O sacerdote e o levita passaram a semana inteira lá cultuando, adorando, ofertando, mas quando acabou o culto e viu alguém ferido lá fora, passaram para o outro lado da rua. Agora pensa aquele homem que passou aquele tempo à beira do caminho, ele viu um sacerdote, viu um levita, ali alguém vai me ajudar, é um homem de Deus, é um adorador, e quem ele pensou que ia ajudar passou para o outro lado da rua. E quantas vezes pode ter acontecido com você? Mas como eu disse aqui, se o diabo usa pessoas para ferir, Deus usa pessoas para curar. Vamos ser um pouquinho exegetas aqui agora. Eu fico com vergonha de pregar perto do pastor Manuel, mas eu vou tentar. Verso 30, Jesus diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Verso 31, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. 32, também o levita, ou seja, o levita também descia. No verso 30, o homem descia. No 31, o sacerdote descia. No 32, o levita descia. Mas no 33, Jesus diz: um samaritano que ia. 2, aleluia, vou repetir. Jesus diz: o homem descia, o sacerdote descia, o levita descia, mas o samaritano ia. Esse ia aqui é o que você está pensando mesmo no grego. O cara estava indo na contramão. E eu estou vendo pela fé, e com os meus olhos carnais eu estou vendo aqui em Jardim Olimpo uma igreja indo na contramão da lógica, indo na contramão do sistema. Se lá fora usam e joga fora, aqui a gente abraça, levanta, ergue e ajuda a pessoa a continuar a caminhada dela. Repetindo, nada na Bíblia está por acaso, amém? Se você olhar Lucas capítulo 9, nós estamos lendo Lucas 10, Lucas 9, 51, final do capítulo 9, Jesus desce do monte da transfiguração, tem uma aldeia de samaritanos, ele diz assim: eu quero dormir nessa aldeia. Os samaritanos olham para ele e dizem: aqui ele não pode dormir, porque o rosto dele é de quem vai para Jerusalém. Versículos antes disso aqui, os samaritanos fecharam a porta para Jesus. Versículos antes disso aqui, os samaritanos desprezaram Jesus. E agora quem é que Jesus usa como bom exemplo? Qual é a lição? Quer ouvir? Diga amém. Amém. Nem todo mundo é igual. Não é porque um samaritano fechou a porta que todo samaritano vai te abandonar. Não é porque alguém te decepcionou, não é porque alguém te enganou, não é porque alguém te frustrou que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Tem samaritano vindo na contramão. O samaritano vem na contramão e faz o que o sacerdote e o levita não fizeram. Ele se aproxima do homem, ata as feridas e passa azeite e vinho. Sabe qual a importância de Jesus usar azeite e vinho aqui no texto? Vou lhe dizer, é que azeite e vinho eram usados como oferta no templo. O sacerdote e o levita passavam a semana inteira mexendo com azeite e com vinho. Azeite, oferta pacífica, misturava com farinha e incenso, Deus recebia no altar como oferta pacífica.
Vinho, misturava com água e derramava no altar, oferta de libação. Então azeite e vinho, o sacerdote e o levita tinham muito no templo. Mas o samaritano tinha azeite e vinho. Do lado de fora. O que Deus está te dando aqui nesses dias não é para ficar só aqui dentro. O azeite e o vinho que Deus está te entregando aqui é para você levar lá fora para curar gente na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Irmão, preciso liberar essa palavra. Ergue a mão, por favor. Eu declaro que você sai daqui com o seu vaso cheio de azeite, com o seu odre cheio de vinho. Para quê? Para curar gente lá fora, para restaurar gente lá fora. Esse templo vai ficar mais pequeno ainda. Haverá muita salvação em 2018, porque Deus está derramando azeite e vinho na tua vida, para você curar gente que está ferida lá fora. Por que azeite e vinho? O vinho e o azeite são medicinais. Por causa da fermentação natural do vinho, quando derrama na ferida, o vinho faz o sangue coagular. Então o vinho estanca o sangramento. Além disso, impede que bactérias se alojem na ferida. E o azeite, além de anestesiar, ajuda na cicatrização. Eu tenho uma boa notícia aqui para a gente, antes de encerrar esse culto. Qual é? Sabe aquela ferida que estava doendo? Deus te trouxe aqui para derramar azeite e vinho. Deus trouxe gente aqui para dizer: vai parar de sangrar, vai parar de doer. 2018 é um novo tempo na sua vida. Deus trouxe gente aqui para dizer: receba azeite, receba vinho. Eu declaro, essa ferida vai fechar, não vai doer mais. Deus vai cicatrizar essa ferida. Aquela palavra dura que você ouviu não vai doer mais na sua alma. Aquele olhar de desprezo que te deram não vai mais doer em você, porque Deus está cicatrizando a tua ferida, está fechando ela. Só quem quer esse azeite e esse vinho, de mão erguida aí, tira alguns segundos para adorar a Deus. Tem azeite e vinho descendo aqui. Tem azeite e vinho descendo aqui hoje. É Deus cicatrizando ferida, curando alma, curando mente, curando pensamentos. O cara passa azeite e vinho. Ele podia ter ido embora, poderia ter ido embora. Ele já tinha feito o que o sacerdote e o levita não fizeram. Ele passou azeite, passou vinho, atou a ferida. Ele poderia ter ido embora. Mas ele não vai. Ele pega o camarada, coloca na cavalgadura dele e leva para uma estalagem. Por que ele não deixou o cara à beira do caminho medicado? Simples. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida não te deixa à beira do caminho. Ele te leva até um lugar seguro. Ele deixa o cara numa hospedagem, numa estalagem, uma hospedaria. Ele poderia ter ido embora, irmão. Já atou ferida, já passou azeite, passou vinho, medicou, já levou para um lugar seguro, já tem um teto, já tem um abrigo. Mas ele não vai embora. Olha o que o texto diz. Verso 34, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Verso 35, e partindo ao outro dia, peraí, se levou para uma estalagem e cuidou dele, só partiu no outro dia, o que a gente aprende aqui? Que o bom samaritano levou o cara para a estalagem, mas não foi embora. Ficou a noite inteira lá. Por que ele não foi embora? Vou ficar a noite inteira. Se voltar a sangrar, mais vinho. Se voltar a doer, mais azeite. Se voltar a sangrar, mais vinho. Se voltar a doer, mais azeite. Ele poderia ter ido embora, sem falar nada. Mas ele mete a mão no bolso. Não fala com o cara, fala com o dono da estalagem. Porque amigo de verdade não é o que faz na sua presença, é o que faz na sua ausência. É quando você não está vendo.
cara mete a mão no bolso, pega 2 denários, dá para o hospedeiro e fala: se o senhor gastar mais alguma coisa com esse cara, eu vou voltar. E fica tranquilo, porque eu não fico devendo nada para ninguém. Eu vou retribuir tudo que você gastar com esse camarada. Fazer uma conta rapidinho aqui antes de orar. 2 denários, uma pesquisa rápida que eu fiz, não foi no Google. 2 denários dava para pagar 60 dias de hospedagem naquele tempo. Primeira multiplicação de pães, um dos textos que eu gosto de usar é de Marcos 6. Se não me engano, no verso 37, Jesus vai perguntar para Filipe: como é que nós vamos alimentar essas 5.000 pessoas, 5.000 homens na verdade? Aí Filipe diz assim: tinha que ter 200 denários. Pelas contas de Filipe, 200 denários compra pão para 5.000. Então vou usar a conta de Filipe como base. Se Filipe pensou que 200 denários comprava pão para 5.000, 2 denários compra pão para 50. Então o cara, antes de ir embora, falou: que daria para 50, eu vou investir em um só. Quando ele acordar, vai ter pão para hoje, vai ter pão para amanhã, vai ter pão para depois da manhã, vai ter pão para... O que é esse camarada arrancar 2 denários? O que significa isso? Ele arrancar 2 denários e pagar ou 60 dias de hospedagem, ou 50 pães para um homem só, ou alimento para 50. O que seria isso? Simples. Ninguém vai investir em hospedagem para 60 dias adiante, e pão para 50 dias adiante, se o bom samaritano acreditasse que aquele cara fosse morrer. Ele olhou e falou: acredito tanto que ele vai sair dessa, que eu vou começar a investir no futuro dele. Pastor, o que isso tem a ver comigo aqui? Não sei o que você perdeu no passado, mas Deus está investindo no seu futuro. Eu vim liberar uma palavra para alguém dizer: 2018 não será uma Xerox de 2017. Deus está investindo no seu futuro. Deus está investindo no seu futuro. Deus está investindo no futuro do seu ministério, da sua família. Deus acredita tanto que você tem potencial, que Ele investe no seu futuro. Qual dos 3 foi o próximo daquele que estava caído? É para a gente terminar pensando: quem somos nós na parábola? Cheguei aqui, o Igor me comentou de uma mensagem de José que eu preguei esses dias. Eu vou usar a mesma coisa que eu usei lá aqui. Sabe o que é interessante quando a gente ouve uma parábola dessa, quando a gente ouve a história de José e outros textos na Bíblia? É que a gente sempre quer ser o José. A gente sempre quer ser o cara que foi ferido e largado à beira do caminho. Só que Hebreus 4:12 diz que a palavra é uma espada de quantos gumes? Então tem dia que a gente não é o José, tem dia que a gente é o irmão que vende. Tem dia que a gente não é José, tem dia que a gente é o copeiro que esquece do José que ajudou a gente. Tem dia que eu não sou o cara que está caído, tem dia que eu sou o sacerdote que passa de lado. Tem dia que eu não sou o bom samaritano, tem dia que eu sou o levita que adora, mas esquece que adorou e passa de lado. Não sei quem você é na história, mas quem sabe o 2018 de alguém só vai ficar bom se você pegar seu telefone, ligar para ele e falar: irmão, me perdoa. Quem sabe o 2018 de alguém só vai ser um ano de frutificar se você liberar o perdão para essa pessoa, se você pedir o perdão para essa pessoa. Quem somos nós na hospedagem? Na história, desculpa. Quem somos nós? Quem sou eu? Eu sei quem eu sou. Antes de eu pregar para você, o Espírito Santo pregou para mim. Quem somos nós? Esse ano aconteceu um negócio comigo, ano passado, na verdade, perdoa, negócios interessantes.
Assim, já acontecia, a última coisa que eu falo, pastor, para orar, já acontecia, mas eu só consegui prestar atenção esse ano. Quem é pregador sabe, os pastores aqui sabem, a gente vai pregar num evento, a gente se prepara, a gente ora, jejuma, prepara uma palavra. A gente vai para o evento pensando naquele evento, vou pregar para aquelas pessoas, aquela quantidade de pessoas. Às vezes um ginásio, às vezes uma igreja grande como essa, ou maiores. Aí Deus me tira da minha casa, estou falando de mim. Faço isso com o maior prazer, não estou reclamando não, estou te contando. Deus me conduz aos rincões desse Brasil, Cleiton passa por isso também. Aos rincões desse Brasil, lugares ermos, que a gente nem imaginava que existia, Deus leva a gente lá. E às vezes eu vou na expectativa de pregar num congresso, num evento. Aí eu chego no aeroporto, ou na rodoviária, seja lá onde for, aí tem alguém esperando a gente lá. Porque tem gente que gosta de fazer esse trabalho, translado dos pregadores, dos cantores. Aí alguém me coloca no carro e vai me levando para o hotel ou para a igreja. E no meio do caminho eu percebo, não, Deus não me trouxe aqui para pregar para a multidão. Deus me trouxe aqui para pregar para essa pessoa. E a gente ora dentro do carro, às vezes na mesa de um restaurante, às vezes no hall do hotel. E Deus fala comigo através de alguém, eu falo com alguém através de mim. E eu entendo, o que acontecer no ginásio, o que acontecer na igreja é só lucro. O resultado era isso aqui. E a maior prova Deus me deu no final do ano, a última ministração que eu fiz na minha igreja. Minha igreja no bom sentido da palavra. A nossa igreja tem 6.000 lugares. E eu nunca preguei lá menos de 30 ou 40 almas. A última mensagem que eu preguei lá, depois de 1 hora de mensagem, veio uma pessoa. Um jovem, de uns 15 anos de idade. E quando eu vi só aquele jovem na frente, a princípio eu fiquei preocupado, pensativo, Senhor, 6.000 pessoas, uma pessoa só. E o Espírito Santo disse, não tem dia que eu te arranco de casa para pregar só para um? Por que eu estou dizendo isso antes de orar? Porque quem sabe essa noite eu não vim pregar para todo mundo. Quem sabe tem alguém ouvindo essa palavra dizendo, esse azeite, esse vinho aí tem endereço. Esse azeite e esse vinho é para mim, pastor. Quem está precisando desse azeite e desse vinho aí sou eu. Fique de pé que eu quero orar com você, por favor. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. O Senhor conhece o coração de cada um aqui. Daqui de cima a gente só consegue enxergar o rosto, a feição. O Senhor conhece a alma. O Senhor conhece o coração. O Senhor conhece gente que entrou aqui dizendo, essa palavra foi para mim. Esse azeite, esse vinho, quem está precisando sou eu. Essa cura, quem está precisando sou eu. Senhor, eu quero concordar com essa palavra. O Senhor está reciclando gente aqui, vidas aqui. O Senhor está reciclando sonhos que pessoas pensaram que não iam se realizar mais. Projetos que gente pensou que nunca ia sair do papel. E o Senhor trouxe aqui para dizer, eu estou te reciclando, filho. Estou te reciclando, filha. Você não é descartável para mim. Eu invisto em você, invisto no seu coração, invisto na sua vida. Eu invisto em você, porque para mim você tem valor. Ah, Senhor, confirma essa palavra agora no coração dessa mulher, no coração desse homem. Confirma essa palavra agora no coração desse jovem, dessa jovem. Senhor, gente aqui que durante esses dias falou, Deus, eu não estou aguentando mais. O ano começou e não era isso que eu esperava. Os primeiros 11 dias já foram complicados demais. Deus, eu não estou aguentando. E o Senhor trouxe aqui para dizer, eu sei de tudo que você está passando e eu tenho azeite e vinho para derramar sobre a sua vida. Eu tenho cura para o seu coração. Eu tenho um lugar seguro, uma hospedagem para te colocar. Eu tenho valores para investir no seu futuro. Eu acredito em você.
Senhor, eu concordo com essa palavra. Que assim seja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.